ordenado ao ministério muito jovem. Eu tinha 25 anos quando assumi minha primeira igreja como pastor. Eu me graduei com 24, no seminário com 25, eu estava numa etapa ali como licenciado e já depois ordenado como pastor da Igreja Presbiteriana de Brasil, ou seja, há quase 30 anos, já era casado com Cristina, já teníamos 2 filhos, eu assumi uma igreja que havia se quedado sem pastor durante muitos anos. Eu, de hecho, he sido o primeiro pastor a viver nesta cidade. E a pastorear solamente esta igreja, ser o único a pastorear esta igreja. E chegando a achar, os presbíteros todos tinham a idade de padre. E havia um presbítero que tinha a idade para ser meu abuelo. E eu com 25 anos, recém salido do seminário. Era uma igreja com muitas dificuldades, tantos anos sem pastor. Então, havia muitíssimos desvios bíblicos, ou falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Han sido muitos anos da enseñança bíblica, de uma doutrina sólida dentro das Escrituras Sagradas. Mas quando eu cheguei na igreja, em enero do ano 2000, quando cheguei à igreja, eu percebi que havia um problema. Uma palavra, rumores. Rumor é uma palavra em espanhol. Um rumor de acá, rumores do outro lado. Eu notava que uma coisa havia passado e eu não sabia o que era. Depois supe que havia uma muchacha da igreja de 16 anos que estava vivendo já com seu novio afuera e estava peleada com sua família. E me quedei inteirado da situação. Um dos presbíteros, tio dela muchacha, e el consistório era todo familiar. Era o padre, o filho e o yerno como presbíteros. Um consistório muito familiar, todo da mesma família. E um dos presbíteros, tio dela muchacha, me disse: pastor, vem cá que eu te vou contar o que se passou. Me relatou o hecho. Esta muchacha estava embaraçada ano passado. E seu padre, presbítero em disponibilidade acá da igreja, se foi à farmácia e ele comprou um remédio, um medicamento abortivo. Não é aborto em Brasil. Não é permitido. Nem hoje, nem antes. Você foi achar, comprou um medicamento conhecido, que se a embaraçada vai tomar, com a dose correta, ela vai perder o bebê. E lhe obrigou a sua filha de 16 anos a tomar o medicamento. A muchacha se quedou toda uma madrugada no banho. Expeliendo é uma palavra em espanhol, ¿verdad? Expulsando os dois, eram melliços, os dois fetos, expulsando os dois por toda a madrugada, desangreada por toda a madrugada. Passados uns 2 dias, levaram a muchacha ao hospital porque não parava de sangrar. E sangrear, e lá obrigaram a dizer: não, eu tive um aborto espontâneo. Claro que lá enfermeira e os médicos sabiam o que se havia passado. E a muchacha se quedou tão enojada com a situação que saiu de casa e se foi a viver com seu novio. Depois que hasta hoje estão casados, vivem hasta hoje juntos, quase 30 anos, já têm uma família, mais de 30 anos estão juntos. A muchacha, eu tenho contato com ela hasta hoje, por redes sociais, acompanha-nos acá em Uruguai, o que se passa com nós outros, nos acompanham em Paraguai. Pero eu chamei a muchacha e el muchacho, vieram os dois. E ela me disse: você passou isso, é tudo verdade, pastor. Me chamei a sua mamá, que era membro da igreja, líder das mulheres da igreja. Le chamei a seu papá, presbítero em disponibilidade. O papá não vino, porque disse que não havia hecho coisa alguma. Então não ia venir, e não havia hecho nada malo. Então não ia venir. Vino a senhora vino, se puso delante de mim, eu charlando com ela, não, pastor, não se passou, é mentira, não é verdade. Eu lhe dije: irmã, eu lhe confrontei. Isso, como eu te digo sempre, pecado se confronta. E eu lhe dije: irmã, eu já sei a verdade, sua filha já vino acá, já me contou toda a história, isto, você passou. Ella se cachou, se quedou quieta, cachada,
e de repente começou a chorar. Chorou de maneira amarga e disse: pastor, eu he pecado em contra Deus. Há perdão para minha vida. O Senhor lhe abriu os olhos. Seguro o pecado estava fazendo dano pesado em seu coração. E nesta situação toda, a Bíblia nos diz que o Senhor se pode perdonar pecados e dar-lhe vida e nova vida a uma pessoa. Neste caso, a mulher ha sido tocada por el Espírito Santo e reconheceu seu pecado. Ha sido disciplinada na igreja, por supuesto. La chamei ao consistório. O marido não vino. Dijo que não havia hecho coisa alguma. Ele ha sido excluído como membro da igreja. Ella ha sido disciplinada por um tempo, acompanhada por nós outros. Exponemos a la igreja de maneira pública a disciplina para que a igreja la pudiera restaurar. Claro que nós nos quedamos muito enojados com isto. Pero era uma mulher que pecou em contra de Deus e que se arrepentiu de seus pecados, mesmo que haja sido um pecado tão tenebroso como este. Há perdão da parte de Deus. E qual é nossa tarefa como Igreja de Cristo? Se há um perdão, se há um arrependimento sincero, nossa tarefa é tratar da pessoa como lo tratou Jesus a esta mulher anônima. Mira o texto bíblico. Estava já a mulher anônima, não sabemos. A mulher ganhou adjetivo pesado, a mulher adúltera. Como la conhecemos acá? Não sabemos seu nome. A única coisa que sabemos é a mulher adúltera. Podia ser a mulher perdonada também, não é verdade? Pero tratamos de adjetivar-la com seu pecado. A mulher adúltera. Se diz acá na Bíblia que Jesucristo, mientras estava em Jerusalém, Jesucristo sempre se iba a Jerusalém para uma das fiestas religiosas dos judíos. Estava em Jerusalém, se foi ao Monte de los Olivos para orar por la noite. Regressou a Jerusalém por la mañana, estava no templo e todo o pueblo vino e Jesucristo, aproveitando a multitud, versículo de número 2, les ensinava. Eu sempre les digo, e les dije semana passada, Jesucristo aproveitava o tempo de maneira provechosa. Provechosa é uma palavra em espanhol. Aproveitava o tempo de maneira provechosa. Jesucristo nunca ia a ser um entretenimento com a gente. Jesucristo nunca ia a ser um espetáculo com a gente. Aproveitando então a multitud, Jesucristo aproveitou seu tempo para sentar-se e ensinava-lhe a la gente. Jesucristo era um rabi, de hecho, muito distinto. Os outros eram muito formais. Jesucristo se assentava junto com a gente. Era parecido com a gente. Falava com o tono, com o acento da gente. E assim estava Jesucristo assentado, ensinando-lhes de maneira perfeita a lei de Deus. Vou querer saber como se interpreta as Escrituras Sagradas? Mira de Jesus. A clave hermenêutica para nós, para compreendermos a Bíblia, é a figura de Jesucristo. Como interpreta Jesucristo tal coisa? Então, de aí há a interpretação correta. Por exemplo, a interpretação de Jesucristo para não matarás. Qual é? Jesucristo nos dijo: se tens ódio em tu coração por tal pessoa, por outra pessoa, já estás yendo em contra este mandamento. Esta é a interpretação de Jesus. Eu nunca de cumprir este mandamento, não matarás. Pero a medida que empiezas a cultivar o ódio em tu coração, estás em contra este mandamento. Não adulterarás. Eu nunca, jamais me traicionei a minha senhora. Pero mira, hermano, o que dizem as Escrituras Sagradas. A palavra nos diz que se eu miro uma mulher com uma intenção impura, e vale para as mulheres também, se eu le miro um homem com uma intenção impura, eu estou adulterando com ele também. É a interpretação dada.
por Jesucristo nuestro Senhor. Ou seja, Jesucristo quando se assentava, versículo de número 12, e enseñaba a la gente, lo que se hacía es una perfecta enseñanza. Se eu quero aprender a Bíblia, eu miro Jesus. Como Jesucristo interpreta tal e tal coisa. Então, mientras Jesucristo les enseñaba, de repente, vinieron los escribas y los fariseus, versículo 3, y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos. Hermanos, siempre hay los escribas y los fariseos. Los fariseos hasta nacieron de una manera muy buena. Nacieron después del exilio con la idea de preservación de la ley. El problema, hermanos, é que ellos preservavam demasiado a lei e se olvidavam da misericórdia. Jesucristo sempre les ensinou e les confrontou a ellos. Preservavam a lei e era apenas uma questão exterior, e o Senhor sempre mira o coração. E havia uma outra coisa para os fariseus: preservavam, por supuesto, a lei, mas se olvidavam da prática da lei, através da misericórdia. E acá, hermanos, ellos, cheios de celos em relação a Jesucristo, sempre tentavam de uma maneira ou de outra, quizá, vamos ver se Jesucristo se vai equivocar. A ver se vamos fazer uma trampa em contra Jesus, a ver se Jesucristo se vai equivocar. Vieram os escribas que se juzgavam os perfeitos intérpretes da lei, e o perfeito intérprete da lei é Jesus. E vieram os fariseus que se juzgavam guardianes da lei. E lo que hicieron, trajeron uma mulher sorprendida em adultério. Irmão, surpreendida? Não. Havia gente já fiscalizando a vida da mulher. Ela tinha sido surpreendida porque alguém estava já fiscalizando sua vida. Não é assim, te surpreende. Não. É porque já havia uma pessoa ou dois como um fiscal da vida do outro. Vou mirar, a ver que já vai pecar e eu vou surpreendê-la. É isso que se passou. Surpreenderam uma mulher em adultério e la trajeron. Não é surpreendida. Haviam fiscales da vida do outro. Mano, tantas vezes eu les dizia a gente em Brasil, agora você passou muito, acá menos. Em Brasil, quantas vezes você passava, pastor, has mirado a rede social de la fulana, del cicrano, de la igreja? Eu lhe dizia, irmão, eu sou pastor, eu não sou polícia. Eu tenho a tarefa de ficar mirando a rede social desse, a rede social do outro, mirando o que pulsa na rede social, que escândalo. E eu sempre dizia, irmão, há coisa para que tu puedas fazer na vida, ao invés de ficar fiscalizando o Facebook, o Instagram, ou as redes sociais de outras pessoas ou de los membros da igreja. Ou seja, mirar que lastimosamente se passa, em especial em igrejas mais antigas, de muitos anos, antigas que eu digo, igrejas de 70, 80 anos, como há em Brasil, de gente que vive na mesma cidade, são todos parentes, estão dentro da mesma igreja, e uma cidade chica, estão sempre um fiscalizando a vida do outro, e sempre fazendo uma pressão a mim, que sou pastor. Has visto, pastor? Eu lhe digo, irmã, eu sempre contesto, irmã, eu sou pastor. Eu não sou polícia. Eu não tenho que fiscalizar a roupa, a vestimenta, o que está em um ou outro rede social. Se se passa algo, eu vou chamar a pessoa em privado e vou aconselhá-la dentro das escrituras sagradas. Porque sou pastor, mas não sou polícia. E neste caso acá, haviam os fiscais que estavam achando uma mirada atenta a ver o que se passa. Irmão, isso é mundano. Nossos vecinos mundanos que fazem isso. Se de repente tu vas a comprar um auto, tus vecinos mundanos, mira como já está bem, tem um auto. Mira como... Isso é uma coisa mundana. Os mundanos fazem isso. Nós outros crentes não. Nós outros crentes nos enfocamos em las coisas del alto, diz a Bíblia. Não em fiscalizar a vida ajena. Claro que eu posso caminhar com meu irmão. Claro que eu devo amonestá-lo quando seja necessário, com amor, com cuidado.
Por supuesto, há uma disciplina na igreja quando seja necessário, desde que seja hecho com amor, com cuidado, irmão. Agora, nunca nesta situação como esta cá, os escribas e fariseus estavam atentos para surpreender-lhe a la mulher, fiscalizando a vida ajena. Pero hay más, hermano. ¿Dónde está el hombre? Solo le trajeron a la mujer. ¿Dónde está el hombre adúltero acá, hermano? ¿Dónde está? Solo le trajeron a la mujer. Muitos vão dizer o que pode passar, hermano, que era um romano. Não era um judío. Que esta mulher estava involucrada com uma autoridade romana, quizá um soldado romano. O que é provável, é possível. Era um romano e não estava bajo a autoridade dos judíos, a autoridade espiritual. Jamais que eles iam atrair um soldado romano que estava com uma mulher. O que se passava nos tempos de Israel, quando Israel estava ocupada por el Império Romano, irmãos, se passava que muitas mulheres não tinham como trabalhar. E não é uma excusa, jamais, irmão, não é uma excusa, mas muitas se prostituíam ou se involucravam com soldados romanos na época. É muito provável que é o que se passou com esta cá. ¿Dónde está o homem? Solo le trajeron a la mujer. ¿Dónde está o homem acá en esta situação? Tantas vezes, hermano, nós usamos, e eu sei que os uruguaios têm esta mesma ideia, e os cubanos quizá também, de 2 pesos, 2 medidas. Compreendem isso? Les vou explicar. Nós usamos um peso quando é uma situação. Quando se nos toca, nós não usamos o mesmo peso. Não medimos as coisas da mesma maneira. Por exemplo, o que já se passou muitíssimo comigo, disciplina na igreja. Quando era uma pessoa de afuera do consistório, que não era de pariente da gente do consistório, o presbítero estava assim duro. Então, disciplina, pastor. Outra vez já visto muito em Brasil, é verdade? Quando você passava, se era a hija do presbítero, em Cuba se passa também, se era a hija do presbítero, aí já era outra coisa, já era distinto. 2 pesos, 2 medidas. Se é para o outro, é uma medida. Se é para minha hija, eu vou dizer, é outra medida, muito distinta. Ou seja, en esto acá é o que se passou. Para o homem, onde está? Não, para ele não havia o peso da lei. Pero para a mulher acá havia o peso da lei. E há mais, hermano. Há mais. Hicieron-la passar e la ponieron, versículo de número 3, em meio de la gente, a la mirada, a la vista de la gente, para que a mulher se quedara avergonzada. Ao invés de tratar a mulher que cayó en el pecado, la exponieron, la trajeron adelante a la mirada de la gente e exponieron-la a esta mulher em público, para que todos la mirassem e dijessem, como decimos hasta hoje, la mulher adúltera. Se passou uma vez, há muitíssimos anos, mais que 30 anos, como pastor em Brasil. Seu filho era jovem aún e trabalhava em um banco da cidade. E ele descobriu uma maneira de defraudar o banco. E descobriu uma conta que estava inativa e começou a transferir plata desta conta para uma conta sua personal. E começou a usar a tarjeta bancária ou os códigos de um irmão da igreja, de um companheiro que era membro de nossa igreja. E ele já estava planificando tudo. Todo o desvio da plata transferiu para sua conta. Era um viernes, ele ia sair de vacações, ia volver das vacações e ia pedir para ser echado. Me voy com a plata. E calculado, justo neste viernes, o dueño de la cuenta, que nunca movimentava a cuenta, movió a cuenta neste jueves e percebeu, falta plata acá. Se foi ao banco e descobriu. Jesucristo, hermano, nunca esconde o pecado de seus servos. Nunca, jamás.
Imagínate que esse muchacho ia sair de vacaciones, ia se quedar com a plata e nunca nadie se ia descobrir ou dar conta que ha sido ele. Vira o Senhor, moveu assim, digo, viram polícia, trataram todo, final da história, ele ha sido echado, o gerente do banco, que nada tinha que ver, ou tinha porque era gerente, ha sido echado, e era um muchacho da igreja que se usou o código do muchacho, ha sido echado do trabalho, os três. Um escândalo em uma cidade chica, um escândalo, é o hijo do pastor da igreja presbiteriana, que roubou o banco. O muchacho ha sido disciplinado no consistório. Mi pastor dizia que ele não dormia, se despertava por la madrugada sem dormir, se ia à praça da cidade por la madrugada sem saber o que fazer. Porque isso é uma vergonha, irmão. Quando nosso filho rouba um borrador na escola, já nos quedamos avergonzados. Agora imagínate de maneira pública, tu filho roubou um banco em uma cidade onde tu eras pastor. E a gente já começou a involucrar, a gente maldosa da cidade começou a involucrar o pastor. O hijo estava roubando e dando a plata ao pastor da igreja. Quantas situações. E havia em la igreja os que não lhe gustavam, os que não estavam bem com o pastor. Porque era um pastor muito sério, de hecho. E havia uns que, já a mim não me gusta esse pastor. E começaram a tomar esta situação para dizer, vamos ter que echar este pastor da igreja. Há mais que 10 anos, quase 15 anos, que ele era pastor dessa igreja. Vamos echar este pastor da igreja. Havia os que diziam, por tema desta situação. Ha sido disciplinado o muchacho, oraram por ele adelante, mas vos sabéis que havia gente que aún não estava satisfeito. E disseram, não, essa disciplina não valeu aún. E o muchacho estava disciplinado. Teremos que passar ele outra vez delante da igreja, para que ele pida perdão à igreja. E insistiram, 1, 2, 3, 4 vezes, para que o muchacho passara domingo tras domingo à frente da igreja para perdão. Ou seja, exponerlo nesta situação. Hubo a disciplina, por supuesto. ¿Era necesaria? No hay dudas. Era necesaria la disciplina para la restauración del muchacho. El problema era que muchos, delante de esta disciplina, querían hacer un espectáculo, exponiendo el pecador. Es lo que hicieron acá con esta mujer. Era para hacer un espectáculo. La idea era exponer a la mujer ao ridículo, à vergüenza delante de la gente. Hermano, isso é mundano também. Nós cristianos jamais podemos proceder desta maneira. Nós cristianos tratamos as coisas com discrição, com amor. É necessário a disciplina, não há dúvidas. É necessário para a restauração do pecador, por supuesto que sim. Pero nunca podes hacer desta maneira como os fariseus e os escribas, sorprendendo e poniéndola em meio de la gente. Pero mira a história. E lhe dijeron, maestro, versículo número 4, esta mulher ha sido sorprendida en el acto mismo de adultério. E em la lei nos mandou Moisés apedrear a tales mulheres. Tu, pues, que dices? Vos sabéis que na Bíblia diz que há que apedrear. O texto bíblico é claro. Levítico, capítulo de número 20, Deuteronômio, capítulo de número 22. A palavra é esta. Ambos, surpreendidos em flagrante adultério, a pena é capital. Há que apedreá-lo. E lhe perguntaram a Jesus, e agora? Qual é a tua resposta, Jesus? Se Jesucristo hubiera dicho a ellos, hay que apedrearla. Jesucristo se vai contra sua própria interpretação das Escrituras. Agora, se Jesucristo disse a ellos, não há que apedrearla, Jesucristo se vai contra uma lei bíblica. Era uma trampa. E agora? O que há que fazer, Jesus? Se vamos apedreá-la, é contra sua própria interpretação bíblica. Se não há que apedreá-la, então me vou contra o texto bíblico, claro. E
Estás pensando, como vamos sair desta situação? Que complicado. Mirá a resposta de Jesucristo. A resposta de Jesucristo é categórica. Há que apedreá-la. Essa ha sido a resposta de Jesus. Há que apedreá-la. Pero qual é a interpretação de Jesus? Vai tirar a pedra el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar piedra contra ella. Podéis apedrearla, pero solo va a apedrear a ella el primero que no tenga pecado. A primeira piedra é aquele que não tem pecados. De la mujer, de los escribas, de la gente en el espetáculo e de Jesus, qual era o único que poderia apedreá-la? Jesus. É o único que não tinha pecado, irmão. Era Jesus. É o único que poderia cumprir a lei de Moisés. Era Jesus. E por supuesto, é o único que lo poderia cumprir de maneira completa a lei de Moisés. É Jesus. E lo cumpriu através de ele e seu sacrifício em la cruz por nós. Jesucristo, podeis apedreá-la, pero aquele que não tenha pecado. Mirá, irmãos, que claro que nós não quedamos muito enojados às vezes com ou outro que venga a pecar e manchar o nome de Cristo. Pero nunca nós podemos nos portar como os que vão apedrear al outro. Se estuvieras acá, irmão, nessa história, és uma mulher adúltera, encontrada em adultério. Ao costado, ao lado de quem tu estarias? De Jesus? Ou de los que queriam apedreá-la? Esta mulher. E se esta mulher adúltera entrasse acá na igreja, ella iba a acercar-se de tu marido? Iba a saudar a tu marido sem que tu estejas preocupada? Essa acá é a adúltera. Vai chegar-se a acercar-se acá a meu marido? Mira, irmão, que é o exercício da misericórdia. É, de hecho, a misericórdia de nosso Senhor. Jesucristo passou a mão na cabeça da mulher? Tampouco, irmão. Pero Jesucristo tampouco le meteu palo na cabeça da mulher. O problema nosso é que há vezes que nós nos vamos para outro extremo. Não passamos a mão na cabeça, e não há que passar a mão na cabeça quando há pecado. Há que confrontar o pecado. Pero tampouco eu vou meter palo na cabeça do pecador. Não é assim, irmão. É tratar como Jesus, que é grande a enseñança de misericórdia de nuestro Senhor, el exercício de la misericórdia. Sempre nuestra interpretação bíblica deve ser, hermano, en acuerdo com a misericórdia de nuestro Senhor. Se lo miramos a lo que se passa, mira que há vezes que nós temos todo nosso gabarito, nossa teologia, lo que é muito bueno, sólida como reformados. E de que me sirve, hermano, todo este conhecimento da teologia, se eu não executar essa teologia com misericórdia? Eu não vou passar a mão no pecador, pero não vou meter palo em sua cabeça. Há que tratar com o equilíbrio com o qual tratou nosso Senhor. E a Bíblia nos diz, então, que 1 a 1, versículo de número 9, e Jesucristo permaneceu inclinado, escrevendo em la tierra. Há muitíssimas suposições. Orígenes, que era um padre da igreja, muito alegórico, dizia que Jesucristo estava escrevendo o pecado das pessoas em la tierra. É muito provável que Jesucristo permaneceu escrevendo a enseñança às pessoas. E estes, então, por sua consciência, saíram 1 a 1, e a mulher se quedou sola. Eu me imagino que no versículo de número 4, o medo tomou conta do coração desta mulher. Era sua sentença de morte. Iba a morrer ali. E agora,
ella que estaba condenada a la muerte, ha sido resgatada por Jesús. Porque los que le iban a matar ya no estaban más. Y entonces se dice Jesucristo enderezándose y dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Era una mujer condenada a la muerte como nosotros estábamos condenados un día, tú y yo. Un día estábamos condenados a la muerte. Era para venir el verdugo, era para venir este que nos iba a llevar. Y la Biblia nos dice que en Jesucristo tuvimos vida y salvación. Lá haviam los que iban a condenar a esta mujer y condenada estaba a la muerte. Pero hasta que se encontró con Jesús, y Jesucristo le libró de la muerte. Pero no era solo la muerte física. Acá una otra gracia vino sobre la mujer, que era la muerte espiritual y ha sido sacada de su vida. Y Jesucristo entonces dijo: ni yo te condeno. Era el perdón de los pecados para esta mujer, que ya decía: ninguno, Señor, ya le reconocía como su Señor. Y Jesucristo le dijo: vete y no peques más. Claro, por supuesto que essa história, hermano, não é uma licença para que nós vivamos uma vida em pecado. Por supuesto que não. Pecado se confronta, pecado se trata, pecado se disciplina, pecado se cambia por uma vida de santificação. Pero tampouco, hermanos, eu posso ir a um outro extremo de não levar a la persona al pecador hasta los pies de Jesús para su restauración. Acá llevaron a la mujer pecadora a los pies de Jesucristo para su condenación y muerte. Y Jesucristo la restauró. Nosotros le llevamos al pecador a los pies de Jesús para su restauración, en que él va a escuchar de Jesús: vete y no peques más. Claro que no se puede jugar con el pecado. No es una broma. Nosotros no vamos a tratar el pecado como si fuera un pet de estimação e vamos quedar-se com esse pecado, tratando. Não, pecado é isto. Confessamos e deixamos, porque salimos de estar a los pies de Jesus. Hermanos, que grandiosíssima é a misericórdia de nosso Senhor. Tal qual esta mulher acá, também hemos sido alcançados por a graça maravilhosa de nosso Senhor. Que observemos a misericórdia de Cristo e seamos assim, práticos desta maneira, com a mesma misericórdia em nosso coração. Que assim nos seja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Abre tua Bíblia uma vez mais comigo. Primeira carta